Gravando. 35 pessoas presente. Pois é, um longo intervalo de uma reunião Zoom para outra, quer dizer, tirando a aula do professor Patrick, que foi há cerca de uma semana, né? Mas essa circular foi enviada para vocês, se eu não me engano, no dia 2 de outubro. E, portanto, há 4 semanas atrás, né? Temos aí bastante tempo para fazer uma atividade ligeiramente mais trabalhosa para alguns, não muito para outros, né? Pois uma das atividades era simplesmente assistir a uma aula sobre a construção de motores de propelente sólido, dado pelo professor Patrick e Gabriela, com muita animação, né? Conforme o tipo de aula do professor Patrick, tá? Espero que tenham assistido ao vivo, ou pelo menos a gravação, pois isso reforça os vídeos que vocês assistiram. É claro, aí na tarefa 46 tinha a lista dos vídeos, né, feitos pelo Patrick sobre propelente sólido. Tá? É, deixa eu ver. Eu ia esquecendo de mandar preparar os kits para vocês. Tá? Mas vamos providenciar. Em breve, vamos mandar para vocês um kit de propelente sólido, para vocês prepararem, é claro, foguete de propelente sólido. Né? Mas antes, vamos aqui ao que interessa. Vocês tinham um desafio na tarefa 45, né? Lançamento de foguete do nível 4. Afinal, vocês estão no nível 4, né? E já lançaram foguete do nível 1, do nível 2, do nível 3, fizeram um monte de pesquisas para aperfeiçoar o seu foguete, fizeram melhorias nas suas bases para não ter vazamento, né? Estudaram a importância aí de separar adequadamente centro de gravidade, centro de pressão, aprender a usar o Open Rocket, né? Espero que tenham aprendido, né? Assistiram aula sobre estequiometria, estudaram muito sobre estequiometria, compartilharam muitos canais aí de YouTube, vídeos do YouTube sobre estequiometria, e com isso lançamos o desafio. Lançar os seus foguetes com vinagre de bicarbonato, né, de qualquer tamanho, de qualquer volume, a mais de 250 metros. Então, chegou a hora. Quem vai ser o primeiro a mostrar aí o seu sucesso nos seus lançamentos? Voluntário. Ai, que silêncio. Vocês mandaram ontem para a Pâmela suas tarefas. Abram, por gentileza, seus PDFs aí, né? Já que não tem voluntário, a gente vai escolher um monte de voluntário. Ah, ele está perguntando onde foi disponibilizada a gravação da aula do Patrick. Bem, Já se foi, não? não foi, vai ser ainda. De qualquer maneira, acho que tínhamos mandado o link, Aham. mas já foi apagado. Né? Mas já está com a Pâmela Tá. para disponibilizar ainda. O meuzinho levantou a mão? Voluntário? Para Claro, fazer a professor. primeira apresentação? Posso compartilhar a tela? Por gentileza. Vou compartilhar. Tá dando para ver aí? Sim, Sim. senhor. Aqui a capa, né? Padrão já, sumário, padrão. Esse bloco aqui do começo, né? Também padrão já tá tudo mais padronizado agora no fim do ano, né? Que a gente já pegou a prática nos relatórios. Então, introdução, objetivo, metodologia. Aqui o texto do desenvolvimento, né? Que eu especifico a operação de lançar os foguetes, né? Eu utilizei dois modelos de foguete, um menor e um maior. O menor, eu não estou com os foguetes aqui agora, mas o menor, ele é feito de garrafa de Sprite de 510 ml,
né? E eu medi o volume real, né? Deu 630. E o maior, ele é feito com garrafa de Fanta de 1 litro, que de volume real tem 1,2 litro, né? Eu achei que o menor, o de garrafa de Sprite, ele ia sair melhor, porque ele é bem fininho, ele não tem nenhuma rugosidade e a parte da frente da garrafa de Fanta é cônica e a parte da frente da garrafa de Sprite é meio arredondada. Então achei que a aerodinâmica da garrafa de Sprite seria melhor, mas como vai aparecer na tabela, o foguete com garrafa de Fanta é o melhor. Aqui tem todo o procedimento, né? Colocar o vinagre no balão, colocar o bicarbonato. E uma coisa interessante de se notar é que depois da última jornada que eu participei, a turma 5, antes eu colocava o bicarbonato primeiro no foguete. Só que aí o que eu percebi? Se eu colocar o bicarbonato depois do vinagre, com o foguete de cabeça para baixo, eu vou colocar o vinagre no balão ou no preservativo, vou dar um nó e vou deixar o balão ou o preservativo com vinagre dentro do foguete. Se eu colocasse o bicarbonato antes, na hora que eu virasse o foguete, o bicarbonato iria ficar acima do balão com vinagre. E na hora que furasse, talvez um pouco do bicarbonato ficasse sem reagir. Além do que fica grudado no fundo da garrafa, que aí tem que agitar muito para tirar todo o bicarbonato do fundo da garrafa. Mas se eu colocar o bicarbonato depois, ele fica embaixo do vinagre, quando vira o foguete para colocar no lançador. E quando fura o balão, o vinagre ele sai do balão, né? Ele meio que molha, faz uma chuva em cima do bicarbonato e consegue pegar todo o bicarbonato com muito mais facilidade. Então, uma coisa que eu modifiquei aí, né? Foi colocar o bicarbonato depois. Depois colocar o foguete no gatilho, e essa parte foi bem tensa, né? Na maioria dos lançamentos. Teve um que falhou, que já tinha falhado nos meus testes para a etapa estadual em maio, que foi o seguinte: às vezes, né, principalmente na garrafa de Sprite, como ela é mais magrinha, o balão ele fica muito perto da boca da garrafa. E como o cano do gatilho ele é relativamente longo, né, principalmente para garrafa de Sprite, antes de vedar, antes da boca da garrafa alcançar a vedação, o gatilho, a serra que eu fiz ali ao redor do cano, já estava pegando no balão. Então teve um lançamento que o balão furou, eu não deu tempo de eu travar o gatilho e o foguete ele nem chegou a sair, ele só eu fiz muita força para tentar ainda encaixar para pegar um pouco de pressão, mas eu não consegui. Então foi um negócio que eu fiquei bem atento, eu colocava de uma vez só, mas nesse caso não deu. Aí quando furava o balão com vinagre, teve uns que deu muito trabalho para furar, muito trabalho. Teve um que eu não consegui furar, que eu tirei e furei com a caneta que eu estava marcando os lançamentos, o balão, né? Porque o gatilho não furou o balão. E quando furava, né? Que foi, com exceção desse lançamento, conseguiu furar em todos, uns com mais facilidade, outros com menos. Aí eu agitava bastante, igual na tarefa passada, né? Agitei bastante para reagir tudo. Eu virava de ponta cabeça pro que tinha de vinagre dentro do lançador cair, fazia a reação ocorrer por completo. Aí eu conferia se estava tudo certo, né? Para onde que o foguete estava apontando. E conferia, dava um check, né? Ali antes de lançar e puxava o gatilho. Aí depois de cada lançamento, claro, né? Para não reagir com o bicarbonato do próximo lançamento, eu tirava o que sobrava de vinagre no lançador, que sempre ficava um pouquinho. Aqui tem a tabela, né? Uma coisa a se notar, são duas coisas interessantes aqui nessa tabela. A primeira é que os 5 melhores alcances estão marcados em verde. E a segunda coisa é que eu não consegui os 250 metros. Por quê? O que acontece? Eu acho que o principal motivo para não ter conseguido os 250 metros foi a limitação dos modelos de foguete que eu já tinha prontos. Por quê? Eu nunca tinha conseguido alcançar os 200 metros
né? Nem no nível 3 nem no nível 4. Nessa tarefa eu alcancei 2 vezes, então foi um sucesso relativo, né? Não consegui atingir o objetivo da circular, mas o meu objetivo, um objetivo pessoal, né? Uma meta, que era passar a barreira dos 200 metros, eu consegui. Então, posso dizer que foi uma evolução, porque eu ainda não tinha testado foguete com garrafa de Fanta e nem com garrafa de Sprite. Então, eu tentei. Os outros foguetes que eu já tinha, eu também não conseguia alcançar os 200 metros, com 110, 100 PSI, né? Eu não testei, não cheguei a testar com vinagre e bicarbonato, mas eu testei com nível 3, né? Testei com água, e era um empecilho enorme, né? Esses 200 metros, era uma barreira mesmo, que eu estava tentando quebrar. Tentei foguete com garrafa de água com gás, tentei foguete com garrafa, o de garrafa retornável usei na jornada, mas não deu certo. Então, eu não trabalhei muito no foguete de garrafa retornável, porque eu nunca cheguei a fazer nenhum foguete de garrafa retornável. Então, o que que acontece? Seria todo um novo processo para fazer, seria algo que eu ainda não tenho prática, não tenho muita experiência em fazer foguete com garrafa retornável, estou mais acostumado mesmo com de garrafa descartável. Então, eu acho que, como eu nunca tinha alcançado os 250 metros, os modelos de foguete que eu já tinha prontos não eram, assim, capazes, né, de atingir o objetivo da circular. E não deu tempo, né, de bolar tudo de novo. Eu tentei lançar os foguetes um dia, não alcancei nem os 200 metros. Depois eu troquei as aletas, né? Não cheguei a trocar a garrafa mesmo, né? Eu continuei com garrafa de Sprite, garrafa de Fanta. Até porque eu não tinha mais nenhuma garrafa aqui em casa para fazer, então eu fui com o que tinha. Mudei as aletas, mudei a quantidade de vinagre, mudei a quantidade de bicarbonato e deu muito melhor, né? Tanto é que consegui passar os 200 metros. Esses aqui que estão com 00, tanto no V0 quanto Y máximo, X máximo, são os que falharam, né? Porque teve alguns, como eu falei, que o balão furou antes da hora, teve outro que o balão não furou, então acontece, né? A pessoa tem que estar preparada, por isso que eu levei um monte de foguete, um monte de balão, um monte de vinagre. Final de semana passado eu comprei um engradado com 12 garrafas de vinagre, que é para não faltar. Aqui tem uns dados um pouco mais resumidos, né? Que foi justamente que eu utilizei no gráfico da dispersão. Aqui eu coloquei só os dados que eu considerei mais assim relevantes de se colocar no gráfico, os dados que mais afetam ali, né, na hora de analisar o lançamento, que no caso é pressão e alcance. E com a variação da pressão e do alcance, tem a variação do Y máximo, do V0 e do tempo total. Aqui tem as imagens, eu não filmei, não fotografei muito esses lançamentos, porque como eu já não tinha um foguete que atingisse os 200 metros, eu tive que me virar nos 30 e fui. Aí eu acabei que eu não foquei muito em filmar, fotografar tudo. Mas tem ainda essas imagens. O local que eu fazia os lançamentos é o mesmo, né? Que era para ser um estacionamento aqui na minha cidade. Agora a prefeitura decidiu fazer obra, então mudou um pouco, mas eu consegui fazer com tranquilidade. Aqui o manômetro marcando 120 PSI, né? E foi essa média de pressão que eu tive nos lançamentos, 110, 120, que eu caprichei no vinagre e no bicarbonato. E aqui eu colocando o vinagre na garrafa que coloca o balão e aperta, né? Aqui as observações, que, como eu já falei, foi que eu não consegui alcançar os 250 metros. E sobre o local de lançamento, né? Que alterou um pouco, né? Ele ficou mais plano, que foi uma coisa que melhorou, mas também tá cheio de obstáculo. Tem umas manilhas de concreto. Mudou, mas nada que me impedisse de fazer os lançamentos normalmente.
E aqui a conclusão, né, que essa tarefa foi muito boa, né, para a gente se superar. Eu mesmo não consegui alcançar o objetivo da circular, mas eu me superei, porque consegui alcançar os 200 metros. E foi algo que eu considerei um sucesso relativo, né, porque fiquei no meio termo, alcancei o sucesso em um objetivo e não no outro. Então, eu acho que foi uma tarefa muito produtiva, né? Com certeza agora vou testar mais, né? Eu vi que a letra faz muita diferença. Então, assim, a minha ideia agora é começar a fazer o foguete com garrafa retornável, só que o problema é que aqui em Porto Velho não tem. Eu tenho acho que 6 que minha avó mandou do Rio, né, pelos Correios, mas é pouca, né? É muito escasso, tem que mandar mesmo pelos Correios, porque aqui mesmo não tem. Então, assim, Ok, eu acho que Romeu. Ok, Romeu. Romeu, dá para ver que a sua pressão máxima registrada ficou ali em 120 PSI, se eu não estou enganado, certo? foi. Na verdade, teve um que até chegou mais, só que aí a válvula, tem uma válvula aqui na frente, que eu não sei se está dando para ver aqui, só o comecinho, que ela regula Sim. a pressão, É uma válvula para de não explodir o foguete segurança. na minha cara, né? É uma válvula de segurança. E ela, bem, acho que ela vem regulada aí, não sei, para 120 PSI ou 150, alguma coisa. É uma válvula de segurança, né? Mas você tem que saber regular essa válvula, claro, em função do limite de resistência da sua garrafa, né? Entendeu? Mas é, é mais ou menos o que se obtém de distância com as pressões que você estava usando, entendeu? Cerca de 120 PSI, um foguete aí relativamente bem feito, leve, é o que você vai conseguir mesmo, entendeu? Chegar perto de 200 metros. Talvez a gente consiga, alguns de vocês aí tenham conseguido mais que 200 metros, mas se aventurado a pressões maiores. Então, obrigado, Romeu, pela detalhada apresentação. Foi bem observado o fato de inverter a ordem de colocação, né? De primeiro colocar o vinagre e depois o bicarbonato, para que ele estoure, né? Sobre o bicarbonato. E com isso você não fica com o bicarbonato preso lá no fundo da garrafa, claro, né? E agitou bem, pelo que você falou. Então, que era possível você extrair de pressão, né? Dessa reação química com essas quantidades de componentes, pelo visto você conseguiu, né? Certamente, para ter maiores pressões, você vai precisar ter certeza que a sua garrafa aguenta, né? Obviamente, e vai ter que usar volumes de vinagre e bicarbonato um pouco maiores, né? Para atingir pressões maiores, né? Mas tá bom, valeu pela tentativa, você, né, progrediu, se superou, apesar de não ter atingido aí o objetivo da tarefa dada, né? Mas também não sei se era possível conseguir, tá? Mas ficou aí como desafio. Assim como numa certa ocasião eu pedi para vocês fazerem um foguete no Open Rocket, né? Que era para atingir 400 metros, se eu não me engano, né? Com um motorzinho bem pequeno e que eu sabia de antemão, naquele caso, eu sabia que não era possível atingir, né? Mas vocês tentaram de toda maneira, isso que é importante, tá? Ok, muito obrigado, parabéns, Romeu. Obrigado, Ah, professor. pode E só uma compartilhar. observação é que essa válvula de pressão teve um lançamento que ela abriu com muita violência, que eu tenho certeza que se não tivesse o foguete tinha explodido na minha cara. Essa válvula de pressão dá muita segurança. Eu tava ali tranquilo, que ó, se a pressão passar aqui do limite, a válvula aguenta. Só que aí depois eu vi que entrou um balão na válvula, aí eu vou ter que desmontar a válvula. Um balão que tava com vinagre foi para a válvula. Aí depois eu vou ajeitar. Acho que essa válvula a gente estava vendendo bases com válvula no começo, mas essas válvulas elas ficavam aí por volta acho que de 150 PSI no máximo, entendeu? E aí elas abriam.
E aí os compradores estavam reclamando, eles estavam tirando a válvula, prendendo a válvula para não abrir, porque eles estavam usando pressões maiores. E aí tiramos. Agora a gente não vende mais base com a válvula de segurança. Ok, obrigado aí. Quem vai fazer a próxima Obrigado, professor. apresentação? Só mais uma apresentação, depois nós vamos separar o grupo em dois. Roseno. Muito bem, Roseno. Boa noite, professor. Vou apresentar aqui minha fala. Tá bom. Tá todo mundo bem? Ainda não apareceu, não. Agora Agora apareceu. foi. Beleza. Ah, aqui nessa tarefa eu tentei me aprofundar o máximo possível, porque foi um desafio, assim, bacana, o primeiro desafio bem grande aí. Então, eu coloquei aqui padrão, igual o Romeu disse, padrão, né? Coloquei a lista de ilustração, a tabela, o sumáriozinho. E aqui na introdução eu explico um pouco o que que vai ser feito e o que que eu vou apresentar. Mas vou pular direto para o que importa. Aqui, o foguete. No meu foguete, eu usei uma garrafa PET retornável de 1,5 litro, que foi um achado muito legal. Eu descobri que a minha tia guardava garrafa de 1,5 litro, elas não são mais comercializadas, né? Mas minha tia achou. Aliás, eu tô com um foguete aqui de 1,5 litro, na cama, pra quem quiser. E eu usei essa garrafa de coco, né? Para fazer o giba, eu fiz um parabólico, assim, né? Como dá para ver aqui. E eu fiz usando massa Durepox, tá aqui os preços. As antenas, eu não paguei por esses plásticos aqui, é só um plástico duro que eu já tinha em casa. Como dá para ver, danifiquei uma antena em um dos lançamentos, mas faz parte, né, depois do conserto. E eu revesti todo o foguete usando fita, eu usei silver tape, que era para aumentar a resistência, porque eu queria avançar um pouco na pressão. Então, aqui no Open Rocket, primeiro eu fiz o design de como seria o foguete, em 3D e 2D, para saber qual seria a massa que eu ia ter que colocar no corpo de massa para conseguir a estabilidade que eu queria. Daí eu consegui aqui, no final, o peso do foguete ficou de 217 gramas, e o componente de massa, né, era 66 gramas. Sem o componente de massa, ficava 161. Eu expliquei aqui um pouco a reação que acontece lá dentro e uma conclusão que eu tive com o meu professor de química umas semanas atrás, que nessa reação aqui, por ela ser uma reação endotérmica, quanto maior a temperatura que você colocar do meio reacional, que eu fiz esquentando o vinagre, mais você vai deslocar o equilíbrio da sua equação para a formação de CO2. E aí, por isso que uma vez o Alberto ele tinha dito para a gente que quando a pressão chegava, a pressão ela ia aumentando e o alcance ia aumentando, mas parecia que quanto mais você aumentava a pressão, começava a parar de ser linear e começava a cair. E isso acontece por causa do equilíbrio químico, na verdade, né? Quando você aumenta muito a pressão no meio reacional, você vai deslocar a sua equação para a formação de reagente, no caso dessa equação. Então, quando tem muita pressão lá dentro, você começa a perder o gás e volta a formar bicarbonato. Então, para equilibrar com isso, né, com essa perda de gás, eu aumentei a temperatura do bicarbonato, do vinagre, né? Eu esquentei bastante o vinagre e levei em uma garrafa térmica para o local. Eu usei a proporção aqui, usando a equação de Van der Waals, que acho que para a pressão que eu queria, ela nem é tão precisa, como vocês vão ver. Mas eu encontrei que eu ia ter uma pressão de 220 PSI, que não foi o que eu... Spoiler, não foi o que eu consegui, né? Mas chegou perto. E eu usei 42 gramas de... Não, 60 gramas de vinagre para um litro de vinagre para 60 gramas de bicarbonato de sódio. E agora, para a base de lançamentos, padrão aqui, uma foto da base para explicar como é que ela é e tudo mais. Para os lançamentos, eu usei EPI, como é de praxe, assim, jaleco. Eu usei uma luva que não era uma luva plástica dessa vez, porque o vinagre estava muito quente, eu ia acabar me queimando. E o óculos de proteção, que nessa foto, acho que ele está na minha cabeça. Aqui eu fiz só 5 lançamentos.
eu consegui as pressões de 130, 160 e tudo 180 PSI. Aqui as distâncias. A distância máxima que eu consegui foi 230 metros, perdão. E eu já explico porque eu acho que eu não consegui o 250 metros. Aqui a tabela de dispersão e, pô, acho que eu esqueci de colocar o gráfico das dispersões aqui. Mas já tem um gráfico melhor para mostrar, né? A velocidade inicial dos foguetes, o alcance vertical máximo, e aqui as pressões e o tempo de voo e o alcance horizontal máximo. Aqui está o gráfico da trajetória dos lançamentos, né? Então, eu fiz 5 lançamentos. Nenhum deles eu consegui chegar no 250, que era a meta. O máximo que eu consegui foi o 230. Eu acredito que se eu tivesse feito mais lançamentos, eu conseguiria chegar no 250. Mas eu decidi parar por aqui, por enquanto, né? E aqui na conclusão, eu faço uma análise desses lançamentos. Eu mostro que o erro entre a pressão que eu planejei conseguir pela equação de Van der Waals para a pressão real que eu consegui foi de 11,11%, que é um erro muito grande. E eu estava discutindo com meu professor como é que a gente faria para diminuir esse erro. E ele acha que seria colocando a constante de equilíbrio, de pressão, né, no jogo, né? Se você usasse a constante de equilíbrio, talvez você conseguisse um valor mais próximo do real. Só que aí a gente precisa de alguns. Deixa eu até voltar aqui em cima, que eu coloquei como se calcula essa constante de equilíbrio, né? Aqui. Você calcula a constante de equilíbrio fazendo isso aqui. Só que a gente precisaria de alguns valores que a gente não tem, e você consegue em um laboratório. Então, a gente está pensando como faria, né? Mas seria a variação de entropia e de entalpia da reação. Por enquanto, a gente não tem isso, mas se tivesse, daria para conseguir um valor mais próximo da pressão real. E, por fim, eu acho que eu não consegui os 250 metros com 180 PSI, porque eu acho que meu foguete ficou muito pesado. Como eu falei, ele ficou com 217 gramas, e eu acho que dá para diminuir o peso, né? Ele tá aqui. E, por fim, é isso. Você tentou diminuir o peso do foguete, Luciano? Não, eu não tive tempo para fazer outro foguete com a garrafa, né? Porque eu tinha poucas garrafas de 1,5 litro. Mas eu Uhum. vou. Eu vou. Retornáveis, né? Oi? Então, você usou garrafa retornável. Isso, retornável de 1,5 litro. Sim. Porque vazia, ela já é pesada, né? Mais pesada que a descartável, né? Sim, sim. É, e na ponta você colocou 66 gramas, né? Com componente de massa, né? Foi exatamente isso. Uhum. Eu vou diminuir o componente de massa e tentar encontrar um material mais leve para fazer as aletas também. Eu também quero testar alguns outros formatos de aletas, porque a gente encontrou um documento de um cara que ele diz que, incrivelmente, a aleta retangular é melhor para foguete de modelismo de baixa velocidade do que essas aletas curvadas, né? Daí eu vou testar para ver se é verdade, vai ver, é mentira, mas vou ver como funciona. Bem, você deve ter explorado bastante o OpenRock, né? E observado que, à medida que você aumenta o tamanho das empenas, você perde apogeu, né? Sim, Ah, elas precisam ser relativamente pequenas, né? E bem pertinho da saída do líquido do foguete. Talvez você pudesse ter experimentado elas ainda mais para trás pode ser. e ainda menores, né? Beleza. E talvez me diminuísse o arrasto e ainda assim permanecesse um bom equilíbrio. Bom, bom. É Ah, isso. alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Então, resumindo, você Professor, obteve 230, né? 230 metros, mas chegou a usar 190 PSI. É isso? 180 para cima. 180 PSI. Ah, temos pergunta aqui da Emanuele e depois o meu.
Fala, Emanuele. Oi, professor, não sei se vai estar travando minha voz, porque eu estou com uma conexão um pouco ruim, mas eu queria perguntar para o Rosseno se ele usou o OpenRocket para fazer a simulação do foguete dele. E se sim, eu queria tirar uma dúvida agora. Usei sim, pode tirar. Certo, porque eu tentei fazer uma simulação do foguete no OpenRocket, só que, como ele tem que ser o mais parecido possível, eu tentei, ao menos, procurar materiais, porque lá já tem uma lista restrita, né, de materiais que tivessem o mesmo peso, para que pudesse ficar parecido. Então, você conseguiu encontrar os materiais que tivessem, em média, o mesmo peso? Ou como você fez para poder fazer a simulação dele, na questão do material em si, do foguete? Para fazer, não existe o material, o PET, né, o plástico PET, muito menos o plástico retornável das garrafas retornáveis, né? Então, o que eu fiz? Eu medi a massa desse foguete aqui, né? Eu medi a massa da garrafa vazia, na verdade, e peguei o volume dela e considerei ela um cilindro. Depois eu peguei a espessura dessa garrafa, né? E calculei o volume real da garrafa, como se fosse um cilindro, né? O volume da espessura. E daí eu divido essa massa que eu pesei pelo volume e eu encontro uma densidade, que é a densidade real dessa garrafa aqui, né? E aí, depois de fazer isso, lá no Open Rocket, quando você vai escolher os materiais, o último material é um que se chama personalizado. Aí, no personalizado, eu coloquei a densidade da garrafa que eu encontrei. Eu tenho a densidade dessa garrafa aqui retornável, se vocês quiserem, eu posso mandar lá no grupo. Mas se for usar outras garrafas, eu acho que você tem que fazer você mesmo, porque a espessura muda bastante. Certo, Emanuele, ok, é uma muito obrigada. pergunta interessante, né? Eu, e o Oceano Certo, encontrou um caminho, né, para encontrar, digamos assim, um material na lista do Open Rocket que fosse, digamos, similar, né, à garrafa. Sim, lá não tem na lista nenhum plástico, mas de fato tem materiais, todos os materiais têm as suas densidades. Então, o material poderia ser qualquer um, mas desde que a densidade fosse a mesma, né? Embora no OpenRock acho que ele também pede para você dizer qual é a espessura do corpo das partes do foguete, né? Porque ele vai calcular o peso, a massa do seu foguete em função das dimensões externas e internas que você dá, porque ele tem a espessura, né? Ele tem a densidade. Então, ele tem a densidade, tem a massa total, você tem lá, digamos, o peso do foguete, a massa do foguete. Agora, o seu procedimento, bem, foi ah, engenhoso, né, para você encontrar a densidade. Isso me lembra a história do Arquimedes. Não sei se vocês já ouviram a história do Arquimedes. Já ouviram? Ah, talvez você tenha usado aí a história do Arquimedes. O rei da, do lugar onde vivia Arquimedes, se eu não me engano, Hierão, ele mandou fazer uma coroa bem bonita, bem trabalhada, toda de ouro. Sim, mas ele tem que dar o ouro em pó, em barras, conforme for, né? Ele vai dar um certo peso de ouro, né? Para o ourives fazer a coroa bem bonita. E no final, o ourives devolve uma coroa para o rei. Mas o rei é muito desconfiado. Apesar de que a massa era a mesma, claro, né? Só botar na balança ali, ele tem a massa da coroa e ele sabia quanta massa de ouro ele tinha dado. Mas ainda assim ele fica na dúvida, né? E dá para o Arquimedes esse problema. Essa coroa só tem ouro mesmo, né? Ele conta lá o que ele encomendou, o que ele deu e tal, né? E dá coroa para o Arquimedes provar
E na coroa só tem ouro mesmo. Só que a coroa, é claro, é toda irregular. Então, ele teria que determinar, para começar, determinar o volume da coroa. E aí, como determinar o volume da coroa se ela é toda irregular? Bem, até que um dia, sei lá, um sábado, né? Ele foi, diz a história, ele foi tomar banho, tinha escravos, né? Encheram a banheira para ele tomar banho, de calor, né? E aí ele entrou na banheira e, é claro, a água subiu. E aí ele teve uma brilhante ideia, né? Era só ele mergulhar a coroa na água, né? E ele veria quanto que ela subiu e ele saberia o volume da coroa. Dizem que ele ficou tão feliz que ele saiu gritando pela sua casa, pela rua, Eureka, 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 que quer dizer em grego, eu descobri, eu descobri. E tão feliz que ele estava, saiu correndo pelado pela rua gritando Eureka, né? Então, o Rosseno aqui seguiu lá os passos do Arquimedes para descobrir, embora talvez por um método um pouco mais trabalhoso, né, Rosseno? Porque você podia ter mergulhado a garrafa, né? Não, poderia ter enchido ela com água, né? E depois ter mergulhado ela também na água e visto quanto de água que ela teria deslocado, né? Entendeu? Mas, enfim, o problema você resolveu, né? Talvez seja um problema que eu dê para vocês no futuro, em determinar aí a densidade da garrafa. E uma garrafa bem cheia de saliências, né? Para ver a criatividade de vocês, né? Fala, ô, Lugan, quer fazer uma pergunta aí para você? Bom, boa noite. Eu queria fazer a mesma pergunta do Henrique Coelho que ele mandou no chat, a quantidade de bicarbonato e também de vinagre utilizado nos lançamentos. Eu não tive tempo de ver na tabela. Mostra a No tabela aí, documento. ô, Luciano. Tá bem aqui a proporção. Eu usei para 1 litro de vinagre, eu usei 60 gramas de bicarbonato. Aqui, na verdade, eu usei até em excesso. Sempre acontece quando eu levo contado em um potinho. E sempre acontece de voar um pouco no ar e aí você perde um pouco. Então, a proporção real aqui é para cada 1 litro de vinagre, você usa 58,8 gramas. Só que eu sempre levo um pouco a mais, né? Eu dei 60 gramas para 1 litro. Sim, vocês fizeram até uma tarefa na qual vocês foram conferir, né, os resultados das equações com os testes práticos, né? E vocês viram que, na prática, havia uma diferença bem grande entre o que se calculava, né, pela estequiometria, né, e que se obtinha, né? Ok. Romeu, mais uma pergunta? Romeu, última aí. Opa, boa noite. Eu queria saber, Rosendo, como que você calculou no OpenRocket a estabilidade com precisão? Porque esses dias eu tentei fazer a estabilidade do meu foguete no OpenRocket, mas por algum motivo o centro de pressão ficou à frente da coifa, e aí ficou um negócio maluco, deu uma estabilidade menos 18 calibres, eu acho, deu um negócio bizarro. Eu não sei o que aconteceu que deu um negócio maluco lá no OpenRocket. Não, eu estaria mentindo se eu falasse que eu não passei por isso algumas vezes, ó. Mas o segredo aqui é que eu até prefiro fazer o centro de pressão no OpenRocket do que fazer na vida real usando o papelão, né? Porque no OpenRocket ele considera um modelo 3D e encontra o centro de pressão perfeito, que é esse ponto vermelho aqui, né? Sim. Mas o papelão é um centro de pressão aproximado. Mas o segredo para conseguir isso aqui é você fazer o seu foguete mais próximo da realidade. Porque se você fizer. Aqui, o segredo é modelar experimentando mesmo o Open Rocket. Assim. Você coloca a espessura das paredes da sua garrafa, exatamente a espessura da garrafa que você está usando. As aletas aqui, eu tenho que atentar a usar os materiais diferentes, né? Como dá para ver a aleta, ela é de um material bem fino comparado ao material da garrafa. Então, você mede aqui com uma régua de precisão e tal, qual que é a espessura, e aí você coloca aqui.
também é importante vocês atentar à massa. Aqui, ó, caraca, não dá para ver nada, né? Mas deu 217 gramas. E se colocar esse foguete aqui numa balança agora, ele dá 217 gramas. Então, para conseguir essa pressão aqui, o formato tem que dar bem parecido com o da vida real e a massa tem que ser a mesma. Como dá para ver, nem tudo é possível no OpenRocket, né? Porque aqui eu fiz uma aleta curvada, só que para colocar a aleta nessa transição aqui, não tem como usar a aleta curvada. Mas aí você vai dando umas carteadas, né, que a gente chama, você vai fazendo o máximo para ficar parecido com o real. Aí você vai Sim, conseguir sim. ter certeza. Entendi, não pode ficar arredondando. Que eu fiz umas aproximações, eu falei, isso aqui parece com isso, parece com isso. Aí deu um negócio bizarro. Mas valeu, vou tentar medir tudo certinho na próxima vez que eu for fazer, porque menos 18 calibres é um negócio bizarro, completamente bizarro. Sim, sim, senhor. Tá bom, Luciano. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Aí, pessoal, ô Alberto, vou dividir o grupo em dois aqui. Você pega mais duas pessoas lá, eu vou pegar mais duas aqui, tá bom? Tá bom. Vocês vão receber um aviso aí que vocês foram convidados para participar de uma outra sala. E, e aí vocês têm que aceitar aí alguma coisa. Quando eu for, por exemplo, 21h30, pode ser que eu chame todo mundo de volta, tá bom? Tá, beleza. Então, breakout room. Acho que eu vou clicar aqui. Duas salas, divisão aleatória. E aí eu jogo o Alberto para uma e fico na outra. Tá? Estamos aí com 50 pessoas agora. Certo. Não. Open all rooms. Vamos lá. Vamos abrindo as salas. Pronto. O Alberto já foi para a sala 2 mesmo. E. Ai, não sobrou ninguém aqui comigo, caramba. Como assim? Ah, sim, aqui eu tenho que ir para a sala 1. Deixa eu ir para a sala 1.
Ok, 60 anos. Antes que chegue outra turma, outra metade. Eu pedi para vocês assistirem um filme chamado O Céu de Outubro. Sim? Eu pedi para vocês assistirem como uma tarefa ou só sugerir? Cadê quem estava fazendo Como assim? uma Como uma tarefa, professor. Boa noite. Foi como uma tarefa? Foi? Céu de Outubro? Voltamos, Canali. Boa Sim, noite. tô vendo, tô vendo. E aí, como é que foram as apresentações lá? Pô, maravilhosa, maravilhosa. Um nível de aprendizado muito bom, os relatórios são muito bem feitos. Já aproveito para repetir aqui, parabéns o pessoal. Aí pegamos exemplos de sucesso de lançamento, né? E que eles manteve o foguete bem coerente e tudo, e insucesso, que não saiu como planejado. Mas o que a gente aprendeu, a estabilidade, aí os alunos podem comentar depois, né? Da Sim, estabilidade sim. do seu foguete e tudo, foi muito bom, muito proveitoso. Muito bem. É, tivemos aí apresentações com 250 metros, mas acho que foi uma só que apresentou com 250 metros. Os demais chegaram perto, mas enfim, dá para ver que tentaram bastante, né? Sim. É, testaram no formato das empenas, posição, o peso da ponta, como calcular CG, CP, né? Se protegeram, explodiram foguete aqui e tal, né? Nossa. Mas parece que ninguém se machucou, né? Uhum. Então, acho que por hoje é só. Em breve vou mandar aí a próxima circular, 17, né? Estamos aí com 2 meses apenas para concluir aí a iniciação científica júnior de vocês, tá? É, deixa eu ver. Eu acho que é só isso por enquanto. Deixa eu anotar aqui. Cadê o chat? Chat. Uma. Registre aqui a sua presença. Tá todo mundo com o nome já digitadinho aí, né? Então, né? Tá certo. Tá bom, pessoal. 21h41, vamos encerrar aqui a gravação. Obrigado aí pela presença.